Glória a Deus. Cumprimento os irmãos e a todos que me ouvem neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é mais uma vez um motivo de alegria poder estar preparando mais uma lição da nossa escola bíblica e estar ministrando para você. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Shirdrey Moreira, da Igreja Batista Shekinah, da cidade aqui de João Monlevade, Minas Gerais. E nesse tempo aí de isolamento social, nós estamos então gravando as nossas lições da escola bíblica, e transmitindo então aí pelos canais, de redes sociais. E então nós dando sequência ao nosso estudo bíblico, na nossa lição bíblica, nós estamos trabalhando, a igreja que eu pastoreio, nós estamos trabalhando com a revista da escola bíblica da Central Gospel, e a lição que a gente está trabalhando é a lição que trata sobre o Espírito Santo, fala sobre o Espírito Santo. Então são 13 lições que compreendem um trimestre, Então são 13 lições falando sobre o Espírito Santo. E nós estamos então na lição, iniciamos agora, vamos iniciar agora a lição de número 6. E o tema da lição número 6, queridos, é o Espírito Santo e a armadura de Deus, Então, as primeiras lições que nós ministramos, elas são, ele é o Espírito Santo, foi a lição 1, A 2, os atributos do Espírito Santo. A 3, as representações do Espírito Santo. A 4, o Espírito Santo na Antiga Aliança. E a 5, que foi da semana passada, o Espírito Santo na Nova Aliança. E hoje, agora, vamos então trabalhar a lição de número 6, que trata do o Espírito Santo e a armadura de Deus. Como texto chave, como texto base, nós vamos trabalhar com Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. Vamos entender um pouco, da ação do Espírito Santo, na armadura de Deus, que todo crente deve ter, na vida dele. Todo crente deve estar munido, deve estar preparado, com a armadura de Deus, para a guerra, para a batalha. Qual guerra? Qual batalha? A guerra é a batalha física, com armas, com tanques de guerra? Não. São as guerras espirituais, as lutas espirituais que o cristão ele enfrenta, Então o Senhor ele trouxe para nós essa lição, deixou para nós como uma forma metafórica de falar, mas real, verídica, sobre a armadura de Deus. Então o texto básico nosso dessa sexta lição é Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. Eu já vou iniciar então a leitura deste texto bíblico. Mas antes nós vamos orar, Antes de iniciar a transmissão aqui, eu já orei, mas eu quero orar junto com você em nome do Senhor Jesus, para que o Espírito Santo de Deus venha nos conceder então a graça, dando-nos o entendimento, abrindo o nosso entendimento, os nossos olhos, os nossos ouvidos e quebrantando os nossos corações, para que possamos receber da parte de Deus a revelação da sua palavra, por meio da ação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que abençoe poderosamente, mais uma vez, o nosso estudo bíblico, essa lição que estamos continuando, a tratar da pessoa do Espírito Santo, do Senhor, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Sabemos que a Trindade Santa ela é constituída pela pessoa do Pai, Deus Pai, pela pessoa do Filho, Deus Filho, pela pessoa do Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Sabemos também, Senhor, que entendemos assim, que o Senhor é um único Deus, mas que se manifesta, em três pessoas distintas. E estamos, então, buscando entender um pouco melhor e mais
da ação real do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós, na vida da igreja, na humanidade em geral, né? Senhor, e graças a Ti, Senhor, o Senhor tem nos dado graça e tem nos dado entendimento. E eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, continue a abrir o nosso entendimento, nossa visão, nosso coração, nossos ouvidos, para que possamos entender, enxergar e ouvir tudo conforme o Teu querer, a Tua vontade. Revela-nos a nós, Espírito Santo, a palavra do Senhor e nos conceda graça e paz mais uma vez. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. E abençoo este meu ouvinte, este meu irmão, este meu amigo que está junto comigo agora, né, junto conosco, estudando essa lição. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Então vamos lá. Efésios capítulo 6, né, versículo 10 ao versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia, por favor, e acompanhe comigo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, olha que interessante, né? Eu te peço a você que já tem a revista, né, que tem acompanhado, você que é da Igreja Batista Shekinah, que é de Homem Levade, já tem a revista, tem acompanhado, grife na sua revista. Eu acho até melhor que você grife na sua Bíblia, né, nesse texto, tá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a palavra de Deus está falando que nós temos que nos fortalecer em duas coisas. Uma é em Deus e a outra é na força do poder de Deus. Então temos que nos fortalecer em Deus. Como é que eu me fortaleço em Deus? Me fortaleço em Deus andando em santidade, orando, tendo intimidade com Deus em oração, lendo a palavra do Senhor, né? Lendo a Bíblia, né? Para quem pode, consegue, não tem nenhuma restrição médica, jejum, né? É muito importante, não é verdade? Então, isso tudo nos faz fortalecer em Deus, congregar, participar do corpo de Cristo, que é a igreja, estar presente, né? Ajudando, fazendo a obra de Deus, tudo isso me fortalece em Deus. Como eu me fortaleço na força do poder de Deus? Buscando o poder do Espírito Santo. Buscando o poder do Espírito Santo. A Bíblia fala de batismo com o Espírito Santo, de revestimento de poder. A Bíblia fala sobre isso, fala sobre dons espirituais. E eu vou te falar, meu querido, que tem coisa na vida da gente que a gente só suporta se a gente estiver bem revestido da unção e do poder do Espírito Santo. E se você crê, você recebe. Teve um dia, tem um irmão da nossa igreja, graças a Deus, hoje ele é diácono na nossa igreja, para a glória de Deus. E eu posso citar o nome, irmão Marcos, esposo, né, marido da irmã Rainara, casal abençoadíssimo da nossa igreja, como os demais também são. E aí, esse irmão ainda não era da nossa igreja, mas nós já nos conhecíamos. Ele trabalha no hipermercado que tem aqui na cidade, e eu encontrei com ele ali, ele vai lembrar disso, e ele encontrou comigo e falou assim: meu irmão, pastor, eu tô querendo muito ser batizado com o Espírito Santo, como que eu faço? E eu falei para ele assim: você quer mesmo, irmão? Quero. Você crê no batismo do Espírito Santo? Ele falou: creio, tá na Bíblia, eu creio. Aí eu falei assim: você vai fazer o seguinte, o que Deus me deu no coração na hora para falar para ele, eu falei. E assim aconteceu. Eu falei assim: ó, comece a jejuar neste propósito. Comece a fazer jejum nesse propósito. Ore nesse propósito. E comece a ir no monte nesse propósito. Vai orar no monte. E o pai dele, né, é um homem de Deus muito abençoado. E aí ele estava fazendo um período de oração no monte. Ele começou a ir com o pai dele. E dizendo que pouco depois que eu disse isso para ele, e ele começou a fazer e colocar em prática, ele foi batizado, revestido com o Espírito Santo. O Senhor derramou dons sobre a vida dele e ele recebeu o dom do batismo do Espírito Santo. E foi tremendo, foi maravilhoso. Encontrei com ele uns dias depois e ele me contou todo feliz para a glória de Deus. Então, se você crê, você receberá. Se você crer e buscar essa bênção. Se você já é batizado com o Espírito Santo, você deve buscar continuar a ser revestido e continuar com que a atuação do Espírito Santo de Deus
concernente a esse revestimento, esse batismo com o Espírito Santo, ele permaneça evidente, ele permaneça vivo na tua vida e no teu coração. Tessalonicenses, capítulo 5, fala assim, olha, não apagues o Espírito Santo, né? Não extingueis o Espírito Santo. Então, querido, deixa ele vivo na tua vida e no teu coração. Amém? Então, é isso. Versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, né? O que é armadura, né? Quando a gente olha para a época do povo romano, o povo romano, aquele tempo bíblico lá, há 2000 anos atrás, e mais, né? Anos antes de Cristo, pouco depois de Cristo, as pessoas usavam para lutar, usavam armaduras, eram cavaleiros, né? E não tinha carros como tem hoje, tanques de guerra, aviões, não. Tinha cavalos, né? E eles eram cavaleiros e usavam umas armaduras, umas roupas, um capacete de ferro, umas roupas de ferro, uma lança, um escudo e aquela coisa toda. E então, aí Deus veio falando, o Espírito Santo veio trazendo uma mensagem de maneira que nós viéssemos a entender, né? Queria que nós entendêssemos. Então ele veio fazendo uma comparação, né, da armadura que o cavaleiro, o soldado de guerra usava, e cada um item dessa armadura representando algo espiritual que nós devemos colocar em prática na nossa vida para guerrear, para batalhar. Então ele fala, revestir toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Opa! Então, tem uma coisa que me chama muita atenção aqui. Para poder ficar firme, então eu tenho que me revestir, fortalecer em Deus, depois fortalecer na força do poder de Deus, depois vestir a armadura de Deus. Para quê? Isso tudo para quê? Para ficar firme, para ficar de pé contra as astutas ciladas do diabo. Então quer dizer que a Bíblia está dizendo que o diabo faz ciladas. O que é cilada? Armadilha, né? É algo assim perigoso, é algo que se você não se atentar, você pode ser apanhado, pode ser pego naquela situação, né? Então, é isso. Então o diabo faz ciladas e Deus quer que a gente não caia. Deus não quer que a gente caia. Deus, ele não quer que a gente caia. Ele quer que a gente permaneça firme e de pé na presença dele. Amém? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Então ele está falando o seguinte, nós não temos que lutar contra as pessoas, contra os seres humanos. Nós não temos que lutar contra as pessoas. Não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades, contra aquelas pessoas, contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então está dizendo o seguinte, quando fala nos lugares celestiais, está falando nos lugares, na atmosfera, né? No ambiente, né? Que a gente convive, que a gente vive, tá certo? Mas também no ambiente muito próximo de nós, mas num ambiente, num plano também superior, né? Mas de influência neste mundo natural e de influência na vida dos seres humanos. Então a nossa luta, a nossa guerra é contra os demônios, tá? Traduzindo, é contra os demônios, é contra os espíritos malignos, tá? É contra os demônios. Esta é a nossa luta, em nome de Jesus. Mas é uma luta já com a vitória garantida, porque Jesus nos deu vitória sobre essa luta. É só você obedecer e ficar firme em Deus, que você já é mais que vencedor. Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Então, se você se fortalecer em Deus, fortalecer na força do seu poder, vestir a armadura de Deus, não vamos falar qual que é aqui, você vai ficar firme no dia mau. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então, cingir os lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Eu tenho um conceito de justiça
Justiça de Deus, não justiça do homem. A justiça de Deus é você fazer aquilo que agrada a Deus. Se você tiver atitude, conduta de acordo com a vontade de Deus, você estará exercendo a justiça de Deus. Amém? Então, versículo 15. E calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. Né? Calçar os pés, tá? Com a preparação do evangelho da paz. Jesus falou assim, ó, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Está no evangelho de Marcos, salvo engano, capítulo 16. É o último capítulo, tá? Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Escudo, proteção. A fé é que te dá a proteção, tá? Contra as astutas ciladas do inimigo, contra tudo aquilo que vem tentando desconstruir a fé, desconstruir a palavra de Deus, né? A fé é a que vai te manter de pé, em nome do Senhor Jesus. Com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados. O que é dardos inflamados do maligno? Dardos são a mesma coisa que setas, que são lançadas na mente da pessoa, sabe? Quando você ou alguém que você conhece já tem relatado para você, eu tava com uns pensamentos ruins, eu tava vindo umas coisas assim na minha mente que parecia que nem era eu, parecia que tava vindo de fora. É seta, é dardo inflamado maligno. Eu já presenciei cada situação, meu irmão, cada situação. Tem um amigo meu, que ele é irmão em Cristo, e ele tem um sobrinho, e o sobrinho estava com o avô. E o avô ligou para este meu amigo, que é irmão em Cristo, e falou com ele assim, pelo amor de Deus, vem na minha casa buscar o fulano de tal agora, porque tá me passando umas coisas na minha mente aqui para fazer com ele que não é de Deus e eu não tô tendo controle. Sabe o que o avô tava querendo fazer com o menino? Matar o menino. Dizia que tava vindo com umas setas na cabeça dele, assim, algo muito forte, que ele olhava pro menino, ele sentia gosto de sangue e tinha vontade de matar o menino. Sabe o que é isso? Manifestação demoníaca. Era demônios agindo na vida daquele senhor, né? Aí ele correu, primeiro ele orou, né? Esse irmão, amigo meu, não estou citando nome aqui não, gente, porque eu sei que vai ter pessoas que vão conhecer. Então ele orou e foi até aonde estava o menino correndo, pegou o menino, levou embora, né, a criança, e orou com o pai dele, né? Orou com o pai dele, que é o avô do menino, e orou, repreendeu aquele mal, né, em nome do Senhor Jesus. A última vez que eu tive com uma pessoa que ela estava sentindo gosto de sangue na boca, como eu relatei aqui, essa pessoa queria tirar a própria vida, queria suicidar. E ela ouvia vozes mandando ela suicidar. Certo? Dardo inflamado do diabo. Só que essa mulher ficou possessa de demônios e eu tive que, em nome do Senhor Jesus, expulsar os demônios da vida dela e fazer um trabalho ali de alguns dias de libertação. E Jesus libertou, essa mulher estava desviada e hoje ela está liberta para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, voltou para a presença de Deus, ela voltou a fazer a obra de Deus e está uma bênção. Não está conosco em nossa igreja, ela está acompanhando o marido dela numa outra igreja, e eu disse para ela, falei assim, olha, você tem que ficar, a senhora tem que ficar onde o seu marido está, amém? Não fique separado, não fique ele lá e você senhora cá. Se ele quiser vir para cá com a senhora, vamos ficar felizes da vida. Se não, vai com ele para lá, fica lá em nome do Senhor Jesus, e Deus está no controle, né? O casal tem que andar junto, amém? Então, continuando a leitura aqui. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, capacete da salvação e espada do Espírito, né? Espada do Espírito. Então, capacete da salvação, né? Você tomar posse da salvação e proteger a sua mente, porque a salvação vem por meio da fé no Filho de Deus e por meio de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
Mas a gente sabe que o diabo ele é muito astuto e é enganador. E ele muitas vezes engana até mesmo com as religiões. Eu preguei isso aqui esses dias para trás aí. Eu tenho um live minha falando que o diabo ele se transfigura até de anjo de luz. E estava falando também, citando versículos bíblicos, né? Que ele tem também os seus ministros, né? Como se fossem ministros de justiça. Tá tudo isso na Bíblia, tá? E aí o diabo ele levanta pessoas, né, para pregar até a Bíblia mesmo, para falar da Bíblia, né, para falar em nome de Deus, mas ensinando heresia, ensinando torpezas, né, ou permitindo o mundanismo entrar dentro da igreja e o pecado, né? Mas quem é de Deus não permite isso, não aceita isso, não comunga com isso, no nome santo de Jesus. Então, o diabo ele é astuto e enganador. Mas quem tem Jesus anda na verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo é aquele que vai te orientar e te ensinar toda a verdade. Amém? Em nome de Jesus. Então, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tida como a espada, né? A espada, né? E o capacete também, como a palavra de Deus, que é o capacete da salvação. O escudo é a fé, né? O escudo que o guerreiro usa para se proteger é a fé, né? É tido como a fé. O calçado que é usado é a preparação do evangelho da paz. Jesus falou, ide e pregai, né? Então, para ir, você tem que caminhar, né? Você tem que deslocar. Então, por isso, o calçado, né? Porque você desloca com os pés. Então, por isso o calçado. Você tem que ir, pregar o evangelho, evangelizar, pregar para as pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como crerão se não há quem pregue, né? Mas glória a Deus que tem você que prega, para que possam crer. Tem você, tem eu, o Senhor tem um exército dele, de pregadores nessa terra, para a glória de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então ele está falando, olha, a armadura de Deus é para você ficar de pé. Veste ela. Como eu faço para vestir a armadura de Deus? Usando a fé. Tendo a palavra de Deus. Tomando posse da salvação. E andando firme na palavra de Deus. Que é o capacete e a espada. Pregando o evangelho. Anunciando o evangelho. Calçado. Indo, pregando, anunciando. Né? Cingindo os lombos da verdade e da justiça com a couraça, não é verdade? E também tem o cinto, né? Onde está o cinto aqui? Né? Vamos ver. Né? Engraçado, parece. Não lembro de ter lido aqui. Mas também fala do cinturão, né? O cinturão que a gente também deve usar em nome do Senhor Jesus. Mas enfim, é isso, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui, em nome de Jesus. Vamos lá. Qual o objetivo dessa nossa aula hoje, né? É identificar as armas espirituais que constituem a armadura de Deus, né? É saber como proceder diante das batalhas espirituais no cotidiano da nossa vida cristã e vencer os ataques de Satanás pelo revestimento dessa armadura de Deus em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá então para a palavra introdutória da nossa revista, do nosso estudo, da nossa lição, e ela diz assim: Cristo está em mim e eu estou nele. Essa verdade está no cerne da vida cristã. Cristo está em mim e eu estou em Cristo. Né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Está escrito na Bíblia. Né? Então, quando vestimos toda a armadura de Deus, colocamos na totalidade da identidade eu em Cristo e Cristo em mim. Então, quando eu visto dessa armadura de Deus, me fortaleço em Deus, fortaleço no poder de Deus, tomo posse da couraça da justiça, cinjo os ombros com a verdade, né? Capacete da salvação, prego o evangelho, uso a fé, uso a palavra de Deus, né? Está acontecendo. Eu em Cristo e Cristo em mim. Amém? A palavra de Deus fala que aquele que é de Cristo tem a mente de Cristo. Por isso que a pessoa, quando aceita Jesus,
ele passa a ser diferente, porque ele não pensa mais como ele pensava antes. Ele pensa totalmente diferente, né? Agora ele passa a olhar e enxergar as coisas com um olhar espiritual, com um olhar de Deus, né? A palavra de Deus fala que o homem natural discerne bem as coisas naturais, mas somente as naturais. Agora, o homem espiritual, ele discerne bem as coisas espirituais e também as naturais. E por ninguém ele é discernido. Então, olha você vê que bênção, né? Continuando aqui. O apóstolo Paulo admoestou: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Todas as peças da armadura espiritual de ataque ou defesa derivam desse versículo. Nós, obviamente, não colocamos peças reais de armadura, nem adotamos ideias ou atividades para a nossa vida. Então é o seguinte, o que eu quero dizer? Aqui não está falando que a gente tem que pegar de forma física, né, irmão? É espiritual. Amém, querido? É espiritual, tá? E também, a armadura de Deus, ela é para que aconteça de fato o que vem logo no início dos versículos, né? Que é fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Para eu me fortalecer em Deus e na força do seu poder, eu tenho que tomar posse da coraça da justiça. Amém? Quando vestimos toda a armadura de Deus, que nós acabamos de ler, Efésios 6, 10 a 20, colocamos a natureza de Cristo Jesus em nossa identidade. Né? Por que a gente consegue colocar a natureza de Cristo em nossa identidade? Por quê, irmão? Quando fala, por exemplo, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ninguém tem vida cristã se ele não conhece a palavra de Deus. Ninguém tem vida cristã se ele não tiver comunhão com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela que é todo o caminho e busca para a nossa vida. Dá uma lida no Salmo 119. É o maior salmo que tem na Bíblia. 119. Do início ao fim, ele só fala da palavra. Do início ao fim, ele só fala da palavra. Pode observar para você ver. Do início ao fim. Versículo a versículo ele fala da palavra. É lindo aquele salmo, tá? Depois você vai ver. Então, não tem vida cristã se não tem fé. E interessante que uma das lives minhas aí passadas foi sobre fé. Né? Quem acompanha no Facebook, né? Se você pode entrar lá no meu Facebook, Shirley Moreira, e você vai ver lá. Procura nas minhas lives lá. Tem uma live lá, deve ter uns 15 dias atrás, mais ou menos, que eu ministrei sobre fé. Né? Eu ministro na terça, na quinta e no domingo. Amém? Terça, 19h30, quinta, 19h30 e domingo. Eu disponibilizo a escola bíblica às 9 horas da manhã, que é essa de agora, tá? E 19 horas no domingo eu também estou aí com a graça de Deus, misericórdia do Senhor, se Deus permitir, ministrando também a palavra do Senhor. Amém? Então, querido, eu ministrei sobre fé, falando sobre fé. Então, não tem como ter vida cristã se não tiver fé, querido. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Amém? Então, vamos lá. Colocamos a natureza de Cristo Jesus em nós e também a identidade dele em nós. Concordamos totalmente com o seu domínio sobre nós e vestimos espiritualmente da cabeça aos pés, por dentro e por fora, com a sua presença e com o seu poder. Jesus Cristo é a palavra. Quando você olha para o Evangelho de João, capítulo 1, os primeiros versículos, até versículo 12, vai dizer isso. Que ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo é Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Tá? E versículo 12 vai falar assim, e o verbo, que significa palavra, né? Se fez carne e habitou no meio de nós, que é Jesus. Amém? Então ele é a palavra de Deus. Então, essas virtudes não são sinais do nosso poder, da nossa autoridade espiritual. Em vez disso, são um reconhecimento do poder de Deus em nós, da graça de Deus em nós, da autoridade de Deus em nós e através de nós. Amém? Então nós devemos sim colocar as armaduras de Deus em nossa vida. Então, o tópico 1 vai falar assim: a armadura de Deus é indispensável. Indispensável para uma vida cristã. Então, o tema batalha espiritual é habitual na vida do cristão, irmão. É habitual. Meu Deus. Eu não sei se você já sentiu assim, ataque do inimigo, ataque mesmo,
Você vê que é o inimigo que está se pelejando contra você. Você começa a sentir peso, dificuldade, misericórdia. Né? Pessoas que não conhecem Deus, aí tem outros nomes para isso, né? Um monte de coisa. Mas nós sabemos muitas vezes que é ataque mesmo do inimigo. Irmão, teve um domingo desse aí, eu acho que foi domingo... Não foi domingo passado, não. Acho que foi domingo retrasado, eu acho. Me perdoa, tá, irmão? É porque eu tô gravando essa aula agora à noite, né? Já são 23 horas e 5 minutos. Para disponibilizá-la para você amanhã, domingo, às 9 horas. Hoje eu acordei muito cedo. Trabalhei bastante lá na igreja. Muito mesmo. Fazendo um serviço lá. E eu não tô acostumado a mexer mais assim com serviço assim de agachar, levantar, for aqui, fazer isso e tal, movimentar muito. Como eu sou advogado, então eu tenho trabalhado muito sentado. Então, quando eu faço qualquer serviço assim, eu fico muito cansado, dói o corpo muito, mas de vez em quando é bom, né? Ainda mais para a obra de Deus. Amém? Então vamos lá. A batalha espiritual, ela é iminente, irmão. Teve um domingo desse aí, que eu até falei na hora que eu comecei o culto, eu falei assim, irmãos, eu tive uma luta para começar esse culto agora. Meu irmão, o culto foi uma bênção. O inimigo sabe. Quando o negócio, Deus vai abençoar, Deus vai derramar uma vitória muito grande, aí ele batalha muito, mas sempre Deus dá a vitória e Deus deu a vitória também. Então, temos batalha, todos os dias. O inimigo da nossa alma está constantemente buscando uma oportunidade para desviar as nossas vidas dos caminhos de Deus, das vontades de Deus. Olha, às vezes, querido, o diabo, ele não consegue desviar você de Deus, tirar da igreja, mas às vezes ele consegue fazer com que você desvie o foco daquilo que Deus quer que você foca, né? Então a gente tem que vigiar nisto, tá? Em nome de Jesus. Então, como podemos resistir às investidas do diabo? Como a gente pode resistir e não cair nas ciladas do inimigo que ele arma para nós, né? Então nós vamos estudar nessa lição a chave para a vitória nas batalhas espirituais. As armas que compõem a armadura de Deus. O cristão deve começar a manusear adequadamente essas armas, tá? Fornecidas pelo Espírito Santo, pois se constituem em condição imprescindível para a vitória no combate espiritual, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Amém, querido? Então, a presença majestosa do Espírito Santo em cada um de nós, em cada cristão, traz inesgotável suprimento de vigor físico, mental, irmão, e sem falar, né, a espiritual, né, a que a gente mais precisa, moral, né, para a gente poder resistir, ter resistência no dia mal, tá? Então o segredo nesse caso é permanecer sob o domínio completo de Deus, que vem por meio do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Quero ler uma referência com você, que está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Eu estou aqui com o meu computador ao meu lado, não dá para você ver, né? Mas, vamos ver aqui, ó. Você vai ver que meu computador está aqui, amém? Está aqui do meu ladinho, e eu busco aqui umas referências para ficar mais fácil, mais rápido para mim, para a gente ganhar um pouco mais de tempo, para tentar fazer o vídeo não ficar tão grande. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 7, fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, querido, deixa Deus dominar por completo a sua vida, sua mente, seu coração. Faça a vontade de Deus. Resistir ao diabo, sujeitar a Deus é fazer a vontade de Deus. Resistir ao diabo é porque muitas vezes ele vai vir contra você. E você tem que resistir, você tem que pelejar contra. E Deus vai te conceder a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém? Resiste ao diabo, ele vai fugir de você. Obedeça a Deus, você vai permanecer firme. Amém? Então, ao aludir ao legionário do exército romano, Paulo apresenta 6 poderosas armas
que formam uma armadura espiritual para o soldado cristão enfrentar o império das trevas. Amém? Então vamos lá. Vamos então, lembra que eu falei do cinto? É o cinto da verdade, oh meu Deus, é o cinto da verdade, né? Então, como nós lemos aqui, vamos lá, vamos voltar. Aqui, ó. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Deixa eu ler na minha Bíblia, porque eu estou lendo na revista. Eu quero ler na minha Bíblia agora, tá? Eu vou ler aqui, ó, Efésios, tá bom? Efésios, capítulo 6. Qual que é a diferença, pastor? São as traduções, tá? O que é tradução? Tradução é o seguinte, de uma forma bem objetiva e bem simples para você entender, existe uma tradução que eu gosto muito, que é a Almeida Corrigida, João Ferreira de Almeida Corrigida. João Ferreira de Almeida é a pessoa que traduziu para o português a Bíblia e ele trouxe com uma referência chamada Corrigida. E ela traz um linguajar um pouco mais apurado, um linguajar um pouco mais assim, não muito acostumado com o nosso linguajar português, e muitas vezes a gente tem que procurar algumas palavras no dicionário para entender o significado dela. Mas aí tem outras traduções que tentando melhorar a forma de você estudar e para você conseguir entender melhor, para você não ter que ficar indo muito em dicionários, procurar significado de algumas palavras. Alguns autores, o próprio João Ferreira de Almeida mesmo, tem uma tradução dele que é corrigida e atualizada. Então ela já vem com um linguajar um pouco mais simples, para a gente entender melhor. Tem uma Bíblia, chama-se Na Linguagem de Hoje, tradução na linguagem de hoje. É uma tradução bem popular, uma linguagem bem popular. Eu não gosto muito não, porque eu acho que algumas coisas não encaixam muito legal. Mas enfim, eu gosto dessa tradução. Então a tradução tem essa diferença. Então vamos lá, como que diz a minha Bíblia aqui, ó. Vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 10, 11, 12... Vamos lá. Então, versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Essa minha aqui também, que é a Bíblia Pentecostal, Bíblia de Estudo Pentecostal, tá? Essa Bíblia, ela é Almeida, revista corrigida. Mas o linguajar dela é igual que está na revista aqui. Almeida atualizado e corrigido e atualizado. E também não fala sobre o cinto. Mas quando a gente vai para o estudo, ele já traz o cinto. Cingir os lombos com a couraça da justiça, né? Tem uma tradução que fala que é o cinto, tá? Que é o cinturão. Mas enfim, o importante é entender espiritualmente o significado. Cinto da justiça. Paulo utiliza elementos da armadura militar para ilustrar o revestimento espiritual necessário ao cristão. O primeiro elemento da armadura espiritual é a verdade, fidelidade, lealdade e integridade. Então essa verdade, a gente pode dar a ela uma interpretação ampla, né? Essa verdade também como sendo fidelidade, lealdade, integridade, tá certo? Então, cingir os lombos com a verdade, ser uma pessoa íntegra, uma pessoa leal, uma pessoa fiel, né? Com as outras pessoas, você agir, ter uma conduta assim, nossa, é uma maravilha, né? Nós vemos no mundo hoje que muitas pessoas querendo puxar o tapete do outro, a pessoa às vezes está batendo no seu ombro, chamando de amigo, mas torcendo para que você não se dê bem, para que você não vá bem, quando, não, misericórdia, gente, eu já passei por coisas assim. Quando eu sou formado, né, eu sou bacharel em Direito, tenho curso superior em Direito, e sou pós-graduado em Direito Previdenciário. E fora alguns outros cursos que a gente tem por aí. Mas enfim, quando eu dei a notícia
que eu ia para a faculdade, para uma pessoa que eu tinha como sendo meu amigo, e a esposa dessa pessoa também como sendo minha amiga, quando eu vi o olhar dos dois de insatisfação na hora que eu dei a notícia, eu falei, meu Deus, eu fiquei chocado. Aí eu fui ver, né, aquela fraqueza daquela pessoa. Meu Deus, misericórdia. É triste, irmão, e dentro de ambiente de trabalho, quantas pessoas que eu vi assim na cara, assim, que não gostava de ver a gente saindo bem, sendo elogiado às vezes por um superior. Meu Deus do céu, que coisa, né? Então, por isso, aquele que é de Cristo não pode agir assim, não deve agir assim. Aquele que tem Cristo de verdade, ele age na verdade, ele age na fidelidade, na integridade, na lealdade com as pessoas, amém? O item corresponde ao cinto que prendia todas as demais peças ao corpo do soldado, tá? É uma citação da profecia messiânica de Isaías, ao dizer que a verdade será o cinto usado pelo Salvador. Então vamos lá. Isaías, capítulo 11, versículo 5, parte B do versículo. Então, Isaías, algumas referências eu vou ler com vocês. Não todas. A última aula eu li todas as referências. E a aula demorou demais, irmão. Então, para não ficar um vídeo muito cansativo, eu sei que tem pessoas que não acham cansativo porque ama muito a palavra de Deus. Mas tem gente que, infelizmente, cansa um pouco, né? Então a gente, para que a mensagem chegue ao coração dessa pessoa, às vezes você precisa trabalhar ela de uma forma mais sintetizada. Então, Isaías 5:11. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Olha que lindo, né? É a profecia de Isaías com relação a Cristo, que a verdade e a fidelidade seria o cinto dos seus lombos e do seu rim, né? Então o lombo e o rim tá aqui mais ou menos no mesma situação. A verdade é considerada fundamental por Paulo, porque um cristão desonesto não pode esperar resistir ao pai da mentira, o diabo. Então, João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, fala que o diabo é o pai da mentira, e toda pessoa que fala mentira tem o diabo como seu pai. Não, credo, né? Pesado, né? Mas enfim, tá na Bíblia, né? E isso é uma verdade. Então, um cristão, uma pessoa que se diz evangélico, de Jesus Cristo, que segue a Jesus, que anda com Jesus, seja ele católico, evangélico, seja ele que for de religião, mas se ele se intitula ser de Cristo, se ele é desleal, se ele não é fiel com as pessoas, se ele é desonesto, ele não tem por pai a Deus, ele não tem por pai a Jesus, ele tem por pai o diabo, tá? Ah, pastor, tá pegando pesado? Não, é a Bíblia que tá falando, tô pegando. Teve algumas pessoas que estiveram na nossa igreja e não ficaram, e infelizmente chegou no meu ouvido a seguinte frase: não, pastor, prega pesado demais. Não, irmão, não prego. Eu prego isso aqui que você está vendo, palavra de Deus. Leia os versículos, explica os versículos e tenta ser o mais simples objetivo mais simples, o mais simples e objetivo possível, para que possa atingir a todos, tanto aos doutos quanto aos indoutos, tá? Então eu procuro, né, levar essa mensagem dessa forma mais clara e simples possível, para que todos possam entendê-la, né? Então, a verdade em questão aqui também é a integridade, tá? Lealdade e honestidade, amém? O segundo ponto, é a couraça da justiça, tá? Na armadura, a couraça era uma peça de proteção dos órgãos vitais, né? A armadura é aquela parte que fica aqui, ó, peitoril, vem até aqui embaixo, a armadura. Ela protege pulmão, coração, né? Chega a proteger até aqui embaixo aqui também o intestino, que ela vem até aqui embaixo. E todos esses órgãos são órgãos vitais, né? O intestino se perfurado, a pessoa vem a falecer, né? O coração, da mesma forma, o coração mais ainda, o pulmão também, né? E então são órgãos vitais, protege o órgão vital, né?
da parte superior do abdômen. A aplicação dessa peça, a justiça ou retidão, aponta para o ato de Deus em tornar-nos retos, perdoados em Cristo por causa da nossa frágil condição espiritual. Nós temos uma frágil condição espiritual. Se não fosse Jesus Cristo ir para a cruz do Calvário, morrer no meu, no seu lugar, não teríamos nós a oportunidade de aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador e de recebermos a tão gloriosa e poderosa salvação, né? A vida eterna em Cristo Jesus. Se não fosse, então, essa graça de Deus, nós não teríamos condições alguma. Então, a couraça da justiça, ela vem proteger os órgãos mais sensíveis do nosso corpo, os vitais. Então, como o coração, o pulmão, tudo que eu já te falei. Assim como a nossa vida é necessário ser protegida como se fosse um órgão vital, porque qualquer coisa pode nos levar à morte espiritual, à separação eterna de Deus. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente permaneça íntegros, firmes e sinceros, de pé na presença do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é quem nos converte com a couraça quando nos convence da justiça que Jesus cumpriu em si mesmo ao morrer na cruz. É o que eu acabei de dizer para você. Amém? Vamos lá agora falar do outro item dessa armadura, que é o calçado. Calçados os pés do Evangelho da Paz. Oh, maravilha! Vamos lá. Os soldados romanos calçavam sandálias reforçadas para percorrer longas distâncias. No grosso solado havia grandes travas que firmavam seus pés no chão. Então, essa botina, né, esse calçado que o soldado usava, tinha grandes travas que ao pisar forçava o pé dele no chão, para ele ficar bem firmado no chão, né? Assim como as chuteiras dos jogadores profissionais têm umas travas muito grandes para ele também ficar firme, né? No campo. O apóstolo Paulo descreve o ato de calçar os pés, aplicando-o ao progresso da evangelização, né? Ao progresso da evangelização. Por quê, querido? Porque a vontade de Deus, e é uma ordem dele, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, e todo que crer será salvo. Então, nós temos que cumprir esse mandamento de Deus, né? E a gente tem que ter firmeza para fazer isso, porque tem pessoas que têm vergonha, tem pessoas que têm medo, né? Tem pessoas que às vezes por pregar o evangelho elas são vituperadas, né? Elas são xingadas, né? Elas são tidas como situações vexatórias, né? Então elas ficam não querendo fazer. Então você tem que ter firmeza, estar firme mesmo, firmado com os pés em Cristo, para que você possa estar evangelizando e pregando o evangelho. Portanto, os cristãos devem calçar as sandálias do evangelho a fim de cumprir a grande missão. Está lá em Mateus 28, 19 e 20, tá? Ide, fazer discípulos, ide, pregar o evangelho, pregando em todos os lugares a boa nova da reconciliação do homem para com Deus, que é feita somente por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, quando os cristãos assumem o compromisso de avançar com o propósito firme de realizar as missões que é de evangelização, promove-se no mundo a paz real. Lembremos-nos sempre de que anunciar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma obrigação. Tá? Então vamos ler lá. Tudo que eu li aqui, eu vou te passar umas referências. Mateus 28, 19 e 20. Miqueias 5:5. Efésios 2:14. Isaías 52:7. Mas eu vou ler para você aqui agora 1 Coríntios 9:16. Então vamos lá para 1 Coríntios 9:16. Glória a Deus. 1 Coríntios 9:16. Enquanto isso, dá tempo de você também abrindo aí, né? 1 Coríntios 9:16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então, se eu anuncio, eu não tenho que me gloriar de nada, porque não passa da minha obrigação. Foi isso que Paulo quis dizer, né?
é uma obrigação para mim. Amém? Glória a Deus. Irmãos, me dá licença só um minutinho. Minha filha está tomando água ali na cozinha. Eu vou pedir para trazer uma água para mim. Ô, minha filha, traz uma aguinha para mim, por favor. Irmãos, então vamos lá. Agora vamos falar sobre o escudo da fé. Escudo da fé. O escudo era retangular, feito de madeira e recoberto de couro, usado pelo soldado romano e consistia em uma arma de proteção. Obrigado, filho. Irmão, toma uma água aqui que a garganta pediu água, viu? Glória a Deus. Melhor do que essa água aqui é a água da vida, que é Jesus, viu? Então, o escudo era usado pelo soldado romano e consistia em uma arma de proteção grande o suficiente para proteger todo o corpo do soldado das flechas incendiárias lançadas pelos arqueiros do exército inimigo. Essa vívida descrição tem uma relação bem próxima com o papel protetor da fé. Salmo 5,12. Dúvidas e questionamentos sobre a vontade de Deus deixam o cristão vulnerável aos ataques do inimigo. Mateus 14:31, Tiago 1:6, Judas 1:21, 22. Satanás aproveita tais brechas para enfraquecer os cristãos e levá-los à apostasia, né? 2 Tessalonicenses 2:3. Então, querido, olha, nós temos que ter o escudo da fé. Dúvida é uma coisa muito prejudicial na vida cristã, tá? Porque a dúvida é sinal de falta de fé, tá? Então, a fé é algo que a gente precisa andar com ela embraçada. Porque o escudo, né? No escudo tinha um lugar de você encaixar o braço e segurar ele aqui por trás assim, e aqui você ia fazendo os movimentos para você poder se defender das lanças, dos ataques, né, do inimigo. É com a fé que você age assim. Se você não crer, fé é crer. Se você não crer, como que você vai viver as coisas de Deus? Porque as coisas de Deus você só consegue ver por meio da fé, querido. Só por meio da fé. Não tá nem escrito aqui não na referência não, mas eu quero ler para você. Hebreus, tá? Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, tá? No final do versículo, do capítulo 10, lá no final, vai falar assim no versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então o justo viverá por meio da fé. Não tem como. O justo aqui é aquele que quer fazer a vontade de Deus, andar na vontade de Deus. Se não for por fé, você não faz. Então você tem que ter fé. Tem que crer, né? A gente só ora se a gente acreditar. Como é que você vai orar a Deus se você não crê? Aqui mesmo em Hebreus, no próximo capítulo, no capítulo 11, no versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Então, se você quer agradar a Deus, você tem que ter fé, querido. Você tem que acreditar, né? Então, é preciso você estar com o escudo da fé, porque é com ele que você vai permanecer de pé. Você vai permanecer de pé porque você vai permanecer firme contra o ataque. Amém? Então você tem que embraçar o escudo da fé. Deixa eu ler 2 Tessalonicenses 2:3 com você. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Misericórdia. Então, o que é a apostasia? Eu preguei sobre isso também, irmão. Esses dias também nas minhas lives. Preguei sobre a apostasia da fé. Foi no culto de domingo. Foi no culto do domingo que eu tive muita dificuldade para começar o culto. Meu Deus do céu.
Foi uma luta atrás da outra, que eu já falei aqui. Foi nesse dia que eu fui pregar sobre apostasia, sobre o levante de falsos mestres e profetas, que está muito grande nos dias de hoje, e estão enganando muitas pessoas. Crentes de muito tempo de igreja, firme, decaindo da fé, se apostatando da fé, por causa de filosofias, vãs filosofias e engenhosas, enganosas, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Então, querido, é por meio da fé que você vai se guardar para não acontecer isso aqui com você. Porque com muitos vão acontecer e já está acontecendo. Que não seja com você, que você permaneça firme com o escudo da fé para você permanecer firme. O tópico 3 vai falar: a armadura é convincente. A armadura é convincente. Para manter-se íntegro em sua caminhada, o cristão precisa estar convicto da sua salvação. Meu irmão, fé de novo. Olha o escudo aí. Fé de novo. Salvação vem por meio da fé. Eu vou ler para você, porque eu falo praticamente o que está escrito na Bíblia. Então eu tenho que ler para você lá, para você ver o que eu estou falando. Salvação vem por meio da fé. Tá? Não é por meio de obra. É fé. Tá? É crer. Tá? E se você não tem fé, como é que você vai acreditar? Tem pessoa que acha que salvação não é por meio de fé, não. Salvação é obra. Tem que fazer alguma coisa, né? Porque se você não fizer, você não é salvo. A Bíblia fala que as boas obras foram criadas para aqueles que são salvos, para que eles possam andar por elas. Não é ser salvos por elas, é andar por meio delas. A salvação vem por fé. Uma vez que você é salvo, você deve andar nas boas obras. Não para ser salvo, mas porque você é salvo. Entendeu a diferença? Você não deve fazer boas obras para ser salvo. Você deve fazer boas obras porque você é salvo mediante a fé. Então vamos lá. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se fé viesse por meio das obras, aquele que faz muita coisa, muito mais que o outro, porque tem condição, tempo, dinheiro, seja lá o que for, condições de fazer, saúde para fazer boa obra para o outro, aí ele podia bater no peito e vai gloriar. Eu fiz. Igual os religiosos são assim. Aqueles que são religiosos, eles são assim. Eles gostam de fazer aparecer para os outros. E vai lá, né, com aquele cara santinho, e fica tocando trombeta, né, porque tá ajudando alguém, né? A Bíblia fala assim, né, o que a mão esquerda dá, a direita não precisa ficar sabendo, não é verdade? E vice-versa. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos lá. Além disso, vamos lá, para manter-se íntegro em sua caminhada, o cristão precisa estar convicto da sua salvação, pois ela o mantém focado na maior recompensa que alguém pode receber: estar ao lado de Jesus no céu eternamente. João 14:3. Tá? Além disso, o cristão deve usar a melhor arma de persuasão que existe, a palavra de Deus. Só que essa arma, a palavra de Deus, que é a espada, né? Ela e o capacete, ela deve ser utilizada, regada pela unção do Espírito Santo, né? Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz a palavra de Deus. Amém? Deixa eu ver aonde está esse versículo aqui. Não por força, não por força. Vamos ver se vai buscar aqui para mim. Eu vou encontrar aqui, tá, irmão? Eu vou achar, vou passar para você essa referência, que ela é muito interessante. Não por força nem por violência, tá? Não por força, deixa eu ver aqui, ó. Não por força nem por violência. Vamos lá. Vamos ver. Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6.
Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Então vamos lá. Capacete da salvação. Né? O capacete protege o cristão, protege da degradação do pecado. A fonte paulina é o profeta Isaías, que descreve o Messias que traz o elmo da salvação na sua cabeça. Isaías 59, 17. Confirma-se, assim, que a salvação é uma dádiva graciosa de Deus. O cristão deve sempre tê-la em sua mente, meditando sobre seu significado e sobre o grande privilégio de ter seu nome escrito no livro da vida. Né? Então, o capacete da salvação constitui-se em uma peça fundamental da armadura, uma vez que protege a cabeça do soldado durante os combates. Na guerra, golpes na cabeça são quase sempre fatais. Psicologicamente, também muitas batalhas são ganhas e outras perdidas na mente. Por isso, tanto a cabeça como o cérebro precisam de proteção. Você sabe como que você protege sua mente? A Bíblia fala que aquele que é de Cristo tem a mente de Cristo. A Bíblia fala que aquele que não é de Cristo tem uma mente terrena, carnal e diabólica. Então, nós não podemos ter uma mente terrena, carnal e diabólica. E eu só consigo ter a mente de Jesus Cristo se eu estiver dia e noite meditando na palavra do Senhor. Se eu estiver dia e noite meditando na palavra do Senhor, aí sim eu terei a mente de Cristo, né? Porque a palavra estará viva na minha mente, e no meu coração. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 17. Eu quero ler essa referência aqui para você. Efésios capítulo 6, versículo 17. Glória a Deus. Vamos ver que está abrindo ali. Então, vai falar um pouco sobre isso. E Romanos 8 também, 6, vai falar um pouquinho também sobre isso. Quer ver? Romanos, vamos lá primeiro. Efésios 6, 17, vai falar assim. Efésios 6, 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então, ela tem que estar no nosso coração e devemos utilizá-la o tempo todo. Romanos 8, 6 vai dizer assim para nós. Romanos 8, 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém? Então temos que ter a mente do Espírito, o Espírito de Deus. Amém, querido? E Filipenses 4:8 também quero compartilhar com vocês. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Parece que nós já lemos aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nessas coisas você deve pensar. Olha para você ver. Então nós devemos pensar naquilo que é bom, naquilo que traz louvor, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é honesto, naquilo que é amável. Devemos conservar assim a nossa mente. Amém? Espada do Espírito. A espada é a única arma de ataque na descrição paulina da armadura de Deus. Todas as demais possuem natureza defensiva, né? Então o capacete te protege, o escudo te protege, a couraça te protege, o calçado te protege os pés também, né? E o único de ataque é a espada, também é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, como a espada do Espírito, significa que o Espírito Santo torna a palavra eficaz, ativa e vigorosa no coração do cristão. João 6, 63. Sonda os pensamentos e propósitos do coração humano. Hebreus 4:12. Interpreta a palavra de Deus ensinando-nos seus estatutos. João 14:26. Determina a conduta ética e moral a ser praticada pelos homens. Romanos 8,
versículo 5 ao versículo 9. Amém? Então, cada cristão foi dado o poder de Deus para lutar e vencer pela observância da sua palavra. Na lógica divina, obediência é sinônimo de vitória. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos ler lá? Primeiro livro do profeta Samuel, né? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, resumindo esse versículo aqui, 1 Samuel 15, 22, melhor é obedecer a Deus do que sacrificar. Tá certo? Amém? Melhor obedecer a Deus do que fazer sacrifícios. A tentação, provocação, incitação ao erro, né, que é o mesmo que tentação, devemos responder com a palavra de Deus, como fez Jesus ao ser tentado no deserto por 3 vezes. O mestre valeu-se da palavra de Deus para vencer Satanás, né, dizendo-lhes: está escrito. Então, em Mateus capítulo 4, versículo 7, versículo 10, Jesus sempre virou para Satanás nas tentações que ele teve no deserto e falou com ele, respondendo a ele: está escrito, está escrito, está escrito. E assim ele venceu, usando a palavra de Deus, sujeitando a Deus, obedecendo a Deus, resistindo a Satanás, e Satanás fugiu dele, foi embora. Amém? Por isso Jesus falou conosco para fazermos também dessa forma. A armadura é uma imagem de Jesus. Então é certo, em certo sentido, a armadura de Deus é uma imagem de Jesus Cristo. Ele é a verdade. João 14, 6. Ele é a nossa justiça. 2 Coríntios 5, 21. E a nossa paz. Efésios 2, 14. Nossa fé só é possível por causa da sua fidelidade. Gálatas 2, 20. Ele é a nossa salvação. Lucas 2, 30. E é a palavra de Deus. João 1, versículo 1 e 14. Isso significa que, quando aceitamos a Cristo, também recebemos a armadura de Deus. Amém? Devemos tomar posse dessa armadura e não deixarmos ficar sem essa armadura de forma nenhuma. Paulo disse aos Romanos como fazer uso da armadura. Está em Romanos, capítulo 13, versículo 11 ao 14. Vamos ver? Vamos lá. Romanos, capítulo 13, em nome do Senhor Jesus, capítulo 13, versículo 11 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedices, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos de vossas carnes. Amém? Então, olha que forte, né? Palavra maravilhosa. Né? Deixar o pecado, né? Despertar, deixar o pecado, revestir das armas da luz, né? Romanos 13, 11, Romanos 13, 12. Fazemos isso e revestimos do Senhor Jesus Cristo, Romanos 13, 14, é o que nós acabamos de ler, né? Pela fé, colocamos a armadura e cremos que Deus dará a vitória. No momento da salvação, vestimos a armadura de uma vez por todas. No entanto, devemos apropriar dela a cada dia. Quando o rei Davi tirou sua armadura e voltou para o seu palácio, colocou-se em mais perigo do que se estivesse no campo de batalha. Segundo Samuel 11. Lembra da história de Davi? Davi estava no campo de batalha.
estava guerreando. Ele voltou para o palácio para descansar, tirou a armadura e foi descansar no seu terraço. Chega no seu terraço, ele olhou para a casa do vizinho. Quem estava lá? A mulher de um soldado chamado Urias. E o que aconteceu? Davi olhou aquela mulher. A mulher era bonita demais. A mulher estava tomando banho. Davi estava no lugar errado, na hora errada. Ele não tinha que estar lá, ele tinha que estar lutando. E acabou vendo aquela mulher nua. O que ele mandou fazer? Mandou chamar a mulher. Chamou a mulher, ficou com a mulher, adulterou, pecou, mentiu e ainda mandou matar o marido daquela mulher. Olha o que esse homem fez. Graças a Deus, ele arrependeu depois. Arrependeu amargamente, pagou um preço muito alto pelo seu pecado, perdeu o filho, né? A casa dele virou uma bagunça, muita guerra, muita discussão, muito problema. Mas enfim, ele arrependeu e consertou com Deus, né? Graças a Deus por isso. Mas se ele tivesse ficado com a armadura, né, lá na batalha, ele não teria pecado. Não com aquela mulher, não naquele dia. Não teria pecado. Talvez a história seja outra, tá? Então, mas infelizmente ele pecou. Por quê? Porque tirou a armadura. Então, querido, não tire a armadura. Não tire a armadura. Não desembrace o escudo, permaneça com ele no braço. Não tire o capacete de salvação, permaneça firme na salvação. Não tire a couraça da justiça, permaneça fazendo a justiça à vontade de Deus. Não tire o cinto da verdade, permaneça na verdade, no caminho da verdade, na lealdade, na integridade, na sinceridade. Não tire a sandália do pé, continue pregando o evangelho. Não largue a espada, continue com a palavra de Deus dia a dia na sua vida, no seu coração. Amém? Para você permanecer firme na presença de Deus. Nunca estamos fora do alcance dos ardis do inimigo, de modo que jamais devemos ficar sem a armadura completa de Deus. Então, lembre-se do versículo: o diabo, o vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como se fosse um leão. Porque leão só tem um, é o leão da tribo de Judá, que é Jesus. O diabo fica berrando como se fosse um leão, buscando uma brecha, buscando um pecadinho que você deixa para ele poder entrar e devorar você. Mas Jesus Cristo, querido, disse assim: faça a vontade de Deus, sujeitáveis-vos a Deus, resiste ao inimigo e ele vai fugir de vocês. Amém? Conclusão. Precisamos nos revestir com a armadura de Deus, afinal, somos a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O Senhor tem convocado cada cristão para defender, como seus soldados, os valores do reino. Para isso, não podemos ficar apenas no conhecimento das armas espirituais. Devemos usá-las, a fim de que possamos lutar, resistir e, por fim, vencer a guerra contra o diabo, seus demônios e contra o pecado, que tão de perto nos rodeia cotidianamente. Amém? Você está preparado para resistir às ciladas do diabo? Revista-se da armadura e fique pronto para a batalha. Fique pronto para a peleja. Em nome do Senhor Jesus. Você está pronto? Você está revestido com a armadura de Deus? Você está pronto para a batalha? Não? Então corra agora. Volte para a palavra. Exerça a sua fé. Toma posse da salvação. Pregue o evangelho. Insta a tempo e a fora de tempo. Faça a vontade de Deus. Ande na verdade. Seja justo. Seja leal. Seja sincero e íntegro. Fique no centro da vontade de Deus, para que Deus possa te abençoar e te honrar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, terminamos aqui a nossa lição de número 6, tá? Da nossa revista da Escola Bíblica, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra possa
ser uma palavra de bênção e de vitória no teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro assim agora para te abençoar. Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, ó Deus, o teu filho, a tua filha. Abençoa este jovem, esta pessoa, este casal, essa família que está recebendo agora essa palavra. Abençoe a vida dele, abençoe a vida dela. Derrama sobre eles a bênção e a graça do Senhor. Reveste ele, meu Deus, com o teu poder. Reveste ele da tua unção, da tua presença. Meu Deus, que este irmão, que esta irmã se encha da armadura de Deus. Tome posse da armadura do Senhor. Se vista com ela. A salvação, a palavra do Senhor, a fé, a pregação do Evangelho, a justiça, a verdade. Senhor, que o Senhor possa abençoar este homem, esta mulher, este jovem, essa criança, este casal, essa família. E que a paz do Senhor seja sobre ele, seja sobre essa casa. Assim eu oro e abençoo cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Domingo, 19 horas, estaremos, se Deus quiser, assim permitir, transmitido o culto ao vivo pelo Facebook, a partir das 19 horas do domingo. E Deus tem uma palavra de bênção para você. Entra no Face lá, Children Moreira, e participe do culto conosco. Irmão, compartilhe esse vídeo se você gostou. Se você foi abençoado, abençoe outras pessoas também, compartilhando este vídeo com ela, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Children, que vos fala, e também da Igreja Batista Shekinah, aqui de João Molevade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.